Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Feliz terça-feira. Hoje é dia 11 de março. Nós queremos, nesse nosso caminhar quaresmal, nosso itinerário, nosso caminho de preparação à Páscoa, nós queremos rezar hoje com o Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículos de 7 até 15. Disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Nesta terça-feira, para nos ajudar nesse nosso caminho quaresmal, o Evangelho de Mateus apresenta para a gente refletir sobre a oração do Pai Nosso. Veja que a palavra realmente eficaz sobre o nosso coração e sobre o coração de Deus é aquela que, como a chuva, como a neve, ela vem do céu. É aquela que sai da boca do próprio Deus. Por isso, Jesus, ele oferece para nós um enorme dom quando ele partilha conosco a sua oração e ensina a gente a rezar. Na igreja primitiva, eu gosto sempre de trazer presente isso, porque acho que nos ajuda a iluminar hoje, seja para os que estão fazendo o processo de iniciação à vida cristã, mas para nós hoje também, como um todo. Na igreja primitiva, a oração do Pai Nosso fazia parte daquelas coisas secretas da fé cristã. Era protegida pela lei do arcano. Os catecúmenos, aqueles que estavam fazendo a iniciação à vida cristã, recebiam o Pai Nosso na vigília do batismo, quando também lhes era apresentada, obviamente, a Eucaristia. E quem recebia o Pai Nosso, eles guardavam como uma relíquia e esperavam muito ansiosos pelo momento em que, saindo lá da fonte batismal, rodeados então pelos irmãos e apresentados pela Mãe Igreja, pela comunidade, eles diziam pela primeira vez: Pai, dando-se a conhecer como filhos de Deus. É muito interessante, muito importante a gente recordar isso, que nos são referidas, entre outros, pelo historiador antigo, o Tertuliano, porque às vezes eu tenho a impressão que nós tenhamos banalizado a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, dizendo ela muitas vezes sem pensar, ou dizendo a oração como se diz qualquer outra oração em momento de necessidade, ou então, de medo, por exemplo. Nós deixamos talvez perder o sentido tremendo que se esconde naquelas palavras saídas da boca de Deus e dirigidas aos ouvidos do mesmo Deus por nós. Então nós precisamos sim de recuperar o Pai Nosso da rotina, que é como uma camada de pó que não o deixa brilhar dentro da gente.
que nos impede inclusive de nos emocionarmos quando escutamos as suas primeiras palavras, Pai Nosso. Por isso que é importante a gente voltar a recebê-lo do coração de Jesus, tal como receberam os apóstolos no dia em que eles disseram para Jesus: Senhor, nos ensina a rezar. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E ouviram de Jesus então pela primeira vez. O Pai Nosso que Jesus hoje apresenta aos seus discípulos é a mais completa oração. Pelo menos eu tenho esse sentimento, essa perspectiva. Nela a gente reconhece a nossa fraqueza e a nossa limitação. Nós pedimos que Deus nos auxilie a superar as dificuldades da vida e a vencer o mal. Nós renovamos o nosso compromisso de amar a Deus, mas também amar o próximo, se comprometendo a colaborar na construção do reino e a perdoar todos os nossos devedores. A gente se compromete ainda a ser um terreno fértil para a palavra de Deus, para que ela produza muitos frutos, realizando assim a vontade de Deus, que nos nutre, que nos sustenta sempre. Veja a beleza, veja a profundidade desta prece. Por isso, nós precisamos sempre nos emocionar quando a gente reza em profundidade, em sintonia com o Pai, esta prece. Eu desejo para vocês, caros irmãos e irmãs, uma abençoada terça-feira. Que tal nós nesse dia intensificarmos a nossa oração e de modo especial vamos tentar fazer esse exercício de rezar a oração do Pai Nosso em profunda sintonia com o Deus Criador. Que Santo Antônio abençoe e proteja cada um de vocês neste dia. Até amanhã com as bênçãos de Santo Antônio, as bênçãos de Deus. Paz e bem.